Boa noite a todos. Prazer imenso estar aqui. Eu vou ser bem breve e, se caso houver alguma dúvida, eu posso retomar alguns slides que vocês achem importantes. Eu sou Adriele Fonseca, eu sou neuropediatra. Minha formação foi feita na Bahia, mas eu atuei por 3 anos e meio em São Paulo e atualmente eu estou em Balneário Camboriú. Eu fiz a residência tanto de pediatria, depois de neuropediatria, e depois eu expandi os estudos para medicina funcional nos Estados Unidos, que é específico para o tratamento biomédico do autismo. Quero declarar que não tenho nenhum tipo de conflito de interesses, todas as informações são apenas educativas. E o mais importante é que a pediatria me escolheu, não eu escolhi a pediatria, porque eu entendo que o que a gente faz agora com as crianças é o que elas farão depois com a sociedade. Então, é uma forma realmente da gente conseguir impactar em gerações futuras, cuidar das nossas crianças. O autismo é um tema muito complexo. Em 15 minutos, eu vou tentar resumir eles para vocês. Mas é uma síndrome comportamental com etiologias biológicas múltiplas e evolução de distúrbio de desenvolvimento, caracterizada por déficit na interação social, no relacionamento com os outros, associada a alterações na linguagem e no comportamento. Essa descrição é de 1990 e eu acho ela bem completa. E fala da complexidade que é o autismo. E por que estamos falando desse assunto tão importante? Justamente pela sua relevância, pelo crescimento exponencial do diagnóstico. E os dados mais recentes e mais fidedignos que nós temos é dos Estados Unidos, pela CDC, onde a gente tem hoje uma prevalência de uma criança autista a cada 44 crianças. Isso é um dado muito importante. E lembrar que esse dado ele reflete dados de 4 anos atrás. Então, o CDC ele mostra, então, 2021 vai gerar dados que referem a 2018, mostrando que esses dados, então, ainda são subestimados. Isso ainda pode ser ainda maior. Lembrando que é mais frequente em meninos, 4 vezes maior, ainda não se tem uma explicação bem definida na literatura. E o que mais impressiona é o seu crescimento exponencial acelerado. De 1970 até 2021, teve um aumento de 241%. Isso é alarmante, né? E aí fica o questionamento de por que esse diagnóstico tem crescido de forma tão exponencial. E tem uma estimativa de que se isso continuar com essa velocidade, a gente em 2033 teremos uma prevalência de 1 para cada 4 crianças. 1 em cada família, né? Então é bem importante esse tema. No Brasil não temos ainda dados fidedignos, mas estima-se que cerca de 2 milhões de autistas no Brasil, mas a gente teve esses dados adiados por conta da pandemia, porque já é um projeto de lei esses dados entrar no censo demográfico de 2022. Em Santa Catarina, a gente tem uma estimativa indireta através da carteira de identificação do autista, que é uma lei, né, que desde 2019 e foram elencados desde fevereiro de 2020 até junho de 2022 5.090 pessoas com autismo, com um documento. Isso dá alguma estimativa numérica da prevalência no nosso estado. Outro dado também é que 236 instituições especializadas em educação especial são atendidas 8.857 pessoas com autismo. Não estou passando, né? Desculpa. E das 20.914 matrículas de estudantes públicos da educação especial, 27,8% são estudantes com diagnósticos de TEA. Então, o TEA realmente está presente nas escolas também. Aqui é uma estimativa na nossa região de Itajaí, né, das taxas de matrícula de estudantes com espectro autista, mas na educação básica em Santa Catarina. Em Balneário Camboriú, nós temos a Associação de Amigos do Autista, que é onde retém todas essas informações e onde é que tem o apoio hoje dessas crianças. Então, a gente ainda não tem dados muito reais, mas dados não oficiais.
Mais dados estimados da Secretaria de Educação, nós temos 15 mil crianças na rede municipal, onde 450 têm o laudo de TEA. Lembrando que muitas crianças ainda estão em processo de diagnóstico e não têm o laudo. Então, é muito mais do que 3%. Na rede particular também, uma média de 400 alunos por escola particular, existe uma estimativa de 5% tem o laudo do TEA e 15% suspeita, ainda sem laudo. E o que é o autismo? O autismo é uma alteração do neurodesenvolvimento que compromete 2 grandes domínios, a comunicação social e os interesses restritos com comportamentos repetitivos. Essa classificação a partir de 2013. E essa comunicação social é, além da linguagem, a fala propriamente dita, que pode variar desde uma ausência de fala, um atraso da fala, ou até mesmo uma fala rebuscada, lembrando da variabilidade que existe nesse diagnóstico. A gente também tem a linguagem não verbal, que é o pedir, o mostrar, o apontar. E a comunicação social, a interação social, que é como o indivíduo se relaciona com o outro, entende os sentimentos do outro e tem um interesse em manter essas relações. Então, nós temos, uma alteração nessa comunicação social, que é fala e interação social, em diversos níveis dentro desse mesmo domínio. E temos também os interesses e comportamentos, que são as tendências repetitivas, são manias, são estereotipias, que podem se alinhar brinquedos, empilhar brinquedos, ter predileção por um tipo específico de brinquedo, ter padrões rígidos de pensamento, com a inflexibilidade de mudar a rotina, intolerância a pegar uma fila, querem pegar o mesmo caminho, comer uma mesma comida, como a seletividade alimentar. São essas atividades que são repetitivas e quando a gente muda, isso desregula a criança, podendo desencadear episódios de raiva, de frustração. Esses interesses restritos em áreas aumentadas, anormais para a faixa etária, então essas crianças, muitas delas têm o cognitivo, a inteligência preservada, então essas crianças podem, a depender do seu interesse, ir muito além nesse conhecimento e dominar nomes de carros, todos os tipos de dinossauros, assuntos que muitas vezes não são comuns daquela determinada área. Outra questão muito importante da sintomatologia é em relação a alterações sensoriais, que eles podem tanto ser para menos quanto ser para mais, hipossensíveis ou hipersensíveis nos sentidos, tanto no tátil, na dor, na audição, no paladar e no olfato. É como se eles ouvissem muito mais e por isso que existe uma sensibilidade ao barulho, é como se eles não tolerassem muito o toque e eles resistem ao contato, ou muitas vezes eles têm um limiar de dor diferente, para menos, e aí eles se machucam como se não tivessem dor, Se mordem, se autoestimula como se não tivesse dor. São alterações no processo sensorial. Então, aqui algumas imagens mostrando o comportamento de isolamento, as repetições de enfileirar os brinquedos, as birras frequentes, de intolerância à frustração, as manias de girar, sensibilidade ao barulho, dificuldade de manter um contato visual. Então, são diversas características que nós avaliamos e existem alguns critérios que nós verificamos e todos esses sintomas eles têm que estar presentes na primeira infância e prejudicar o funcionamento diário dessa criança. Lembrando que existe um grande espectro nesse diagnóstico, então a gente tem que entender que autismo não é só aquela criança que não fala, que se machuca, que não interage. A gente tem um espectro muito grande e existem inclusive crianças muito inteligentes que são até hipersociáveis. Então, tudo isso é variável dentro desse mesmo espectro. E por isso a gente tem que entender os tratamentos e as terapias, elas têm que também ser direcionadas para esses diferentes níveis. E esses níveis eles vão variar em relação ao nível de suporte que essa criança vai precisar. Se ela precisa de pouco suporte, de um suporte intermediário ou de um suporte substancial. Então, isso vai categorizar essas crianças em nível 1, nível 2 e nível 3. Lembrando que essa classificação ela não é estática e por isso que a gente, como neuropediatra e profissional de saúde e também as políticas públicas, podem mudar esse nível de autismo. Então, uma criança que está no nível
3, a depender das nossas estratégias terapêuticas, elas podem migrar para o level 2, para o level 1. Então, a criança pode tanto regredir e piorar se ela não tiver o tratamento, quanto ela pode avançar se ela tem o tratamento adequado. E é importante a gente saber que estamos diante de uma nova classificação. A partir de janeiro deste ano, temos o CID-11, mudando um pouco a forma de classificar essas crianças, como a gente entendeu que essas crianças têm um grande espectro, e essas crianças, muitas são inteligentes, outras falam, outras não falam, então essa classificação ela é ideal para realmente fazer uma classificação mais fidedigna dessas crianças e elaborar melhor as políticas públicas. Então, a gente tem a criança com prejuízo na linguagem funcional ou não, ou se essa criança vai ter prejuízo no cognitivo ou não. Isso é bem interessante para a gente direcionar melhor as terapias, porque muitas vezes crianças de casos muito leves estão perto ou no mesmo tratamento que crianças severas, e isso atrapalha, porque cada uma vai precisar de intervenções diferentes. Lembrando que o diagnóstico ele é clínico, através desses sinais e sintomas que a gente vai identificar ali nos primeiros anos de vida. A gente tem algumas escalas, alguns questionários que nos auxiliam, mas eles não são definitivos para o diagnóstico. A gente precisa que um neuropediatra, um psiquiatra infantil, que é o especialista habilitado para dar esse diagnóstico, faça a confirmação do diagnóstico. E o mais importante é que esse diagnóstico seja feito, idealmente, através de uma avaliação multiprofissional, com vários olhares, com o psicólogo, o fonoaudiólogo e também o terapeuta ocupacional. Essas 3 visões vão ampliar todas as necessidades dessa criança e até poder elaborar estratégias do tratamento, e o neuropediatra vai ter acesso a todas essas visões e fazer o diagnóstico. E uma coisa muito importante é o processo de triagem. Então, o pediatra é o profissional, é a nossa porta de entrada para suspeitar desses pacientes. Então, aos 18 meses, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que toda a criança passe por uma avaliação do autismo, que é essa escala, o MCHAT, muito facilmente disponibilizada na internet, onde o pediatra, junto com os pais e até outro profissional de saúde, pode aplicar essa escala e suspeitar do autismo. E na suspeita do autismo, essa profissional pediatra pode encaminhar, sim, esse paciente para o especialista para fazer a confirmação do diagnóstico. Lembrando que existem sinais de alerta no primeiro ano de vida. Então, nós já podemos ser, os pediatras também podem ser os nossos olhos de entender que essa criança já apresenta alguns sinais e já iniciar a intervenção. Não que a gente vai fechar o diagnóstico, mas sim que a gente vai começar algumas intervenções importantes que podem mudar a história natural do desenvolvimento dessas crianças. Afinal de contas, a estratégia precoce é o que tem mais evidência científica de que isso realmente pode desenvolver essas crianças. Infelizmente, no Brasil, o diagnóstico ainda é tardio. E apesar desses sintomas serem tão identificáveis entre o primeiro ano de vida e com 1 ano e 6 meses, os estudos têm demonstrado que o diagnóstico ele ocorre em média com 4 a 5 anos de idade. E eu costumo dizer que tempo é neurônio. Então, a cada ano que passa, são neurônios que se perdem, são desenvolvimentos que se perdem. Intervenção precoce está associada a ganhos significativos no neurodesenvolvimento. Essa é a nossa luta, é isso que a gente precisa fazer. Por quê? Porque o cérebro está em constante neuroplasticidade. Esse tema é muito importante, esse assunto é muito importante. Ou seja, quando a gente nasce, a gente tem poucos neurônios, poucas células se conectando, mas ao longo da vida a gente vai multiplicando esse processo de conexão cerebral, de crescimento neuronal, e existe um período ouro do neurodesenvolvimento, que é até os 2 anos de vida, onde isso está ocorrendo de forma intensa. Então, com 2 anos de vida, um indivíduo já tem 80% do cérebro formado. Por isso que é neste momento que a gente tem que diagnosticar e tem que intervir. A gente tem que moldar esse cérebro. Acabou? E a pergunta que vocês devem estar se perguntando, todo mundo, por que o autismo aumentou tão desesperadamente? O que está acontecendo? Por que esse diagnóstico? Então, todos perguntam isso e eu trago aqui alguns estudos que também tendem a responder essa pergunta. Por que aumentou a prevalência? Então, nós temos, ao longo dos anos, mudança nos critérios diagnósticos com o tempo, né? Então, o fato da gente entender que existem casos leves, a gente consegue colocar mais indivíduos no diagnóstico. A gente tem uma maior consciência social, as pessoas estão reconhecendo mais precocemente esses sinais. Tem o surgimento de serviços diagnósticos e também
de outros serviços e a redução da mortalidade infantil. Se eu tenho pessoas que vivem mais, né, prematuros, bebês que provavelmente, se a gente não tivesse tecnologia, eles poderiam não nascer, eles nascem. Doutora Adriele, quanto tempo mais ou menos precisa para finalizar? Eu posso fazer um fechamento. Pode fazer um fechamento? Então, 2 minutos? 5 minutos. 5 minutos? Então. E só para a gente finalizar aquele slide, a gente entende que existe também um risco ambiental. 40% dessa contribuição ambiental. Então, por que eu estou falando isso? No slide 40, eu trago aqui dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, que mostra que o autismo não é apenas genético. Uma doença genética não cresceria tão exponencialmente. Então, existe sim a influência do ambiente na expressão dos nossos genes. Isso é um assunto muito novo abordado, que é a epigenética. E essa epigenética ela é herdável em até 3 gerações. Slide 42 é como os genes interagem, como o ambiente interage com nossos genes. Então, a gente está o tempo todo tendo essa interação ambiental, várias formas, né? E isso acontece desde o momento da gestação. Então, falar de autismo é, sim, olhar para essa gestante, esses dois primeiros anos de vida, é muito importante. E concluindo aqui, o que nós prezamos no slide 59, tá? Para terminar. Então, a gente tem um período ouro do neurodesenvolvimento, os 2 primeiros anos de vida, e isso estende também em gestação, né? Hoje se fala de 1000 dias de ouro. Esse é um momento ouro, tanto para cuidar dessa mãe e diminuir todo esse impacto ambiental, quanto para cuidar da saúde desse bebê e para identificar esses atrasos e intervir. Então, o que temos hoje de terapia de intervenção? Padrão ouro, intervenção precoce, como eu já mencionei. E todo paciente ele precisa de um plano individualizado, porque tem vários graus, cada um vai ter uma comorbidade diferente. E o mais importante é que crianças autistas têm uma lista imensa de comorbidades. Diagnósticos associados ao autismo. Transtornos gastrointestinais, alergias alimentares, deficiências imunológicas, dificuldades nos processos de detoxicação. Tudo isso deixa ele vulnerável. E a gente precisa olhar para ele e cuidar dele em todos esses aspectos. Então, a gente precisa de um neuropediatra ou psiquiatra infantil para fazer diagnóstico, indicar os tratamentos adequados, fonoaudióloga, terapia ocupacional, psicologia, psicopedagogia, fisioterapia, nutricionista. Por que nutricionista? Porque você quer modular o cérebro, estimular a neuroplasticidade. Mas se você não tiver uma alimentação adequada, se tiver uma criança que come salgadinho, um biscoitinho e todinho, como é que ela vai ter nutrientes adequados para desenvolver? Como é que ela vai regular a sua imunidade? Ela vai tomar antibiótico, ela vai ficar doente. Então, é um tratamento integral, onde a gente tem diversos profissionais envolvidos. O ABA hoje é o que mais tem comprovação científica, é uma estratégia terapêutica intensiva, que tem muita evidência científica hoje. E o mais importante também para levar hoje é sobre o autismo e a escola. A gente tem hoje, a escola, elas precisa realmente efetivar a inclusão dessa criança autista, é a nossa grande dificuldade. E existe o assistente terapêutico, que é um terapeuta que vai para a escola cuidar daquela criança e fazer o suporte. Essas crianças, às vezes, têm dificuldade de se limpar, às vezes têm dificuldade de compreender o que a professora está falando, então ela precisa de um suporte. E hoje também podemos contar com um professor auxiliar, que é um educador que deve ser especialista na educação especial e também pode servir de suporte. Mas o grande diferencial a gente tem que tentar realmente preparar essa escola para receber essas crianças, porque não adianta ter o terapeuta, mas depois a criança corre da aula e vai pegar uma merendinha, a merendeira vai lá e dá uma merendinha para a criança no horário inapropriado, ou a diretora não vai conseguir saber lidar com essa situação. Então, é toda a escola que precisa estar realmente preparada para essas crianças. E é isso. Obrigada. O maior favor que se pode prestar a uma semente é enterrá-la. Então, eu venho despertar um pouquinho de interesse no assunto para vocês, para que a gente possa evoluir cada vez mais. Cumprimentar os colegas vereadores. Boa noite a todos. Agradecer pelas palavras de todos, em especial agradecer a vinda da doutora Adriele, que foi por sugestão da própria comunidade que a indicou.
não precisaria nem dizer mais nada, né, depois das falas dos colegas vereadores, falando da relevância do tema, da importância do impacto no dia a dia das pessoas. E, de fato, essa situação que enfrentamos e dúvidas de muitos, de como enfrentar desse desafio de pessoas na fila que não sabem o que fazer. Minha sugestão e pergunta, né, para a doutora é assim: considerando os avanços, considerando os dados da fila, os desafios que os governos precisam avançar, tanto em termos de ter profissionais para atender, mas se na questão de comportamentos, os pais podem, dentro desse cenário, fazer algumas ações para prevenir ou para encaminhar, independente de quem seja. Eu digo isso, doutora, porque assim, por exemplo, durante a pandemia, né, apareciam falas sobre a vitamina D, sobre o sol, né, se você, essa questão pode impactar o autismo, enfim, comportamentos ou a questão de alimentação, outros fatos que possam prevenir ou orientar quem tem dúvida, ou de qualquer forma, para que não aconteça, né, com o seu filho, enfim. Não sei se é possível alguma orientação nesse sentido, mas em função desse quadro, dessa dificuldade para atendimento, né, se for possível alguma orientação, seria também muito importante para prevenir. Mais uma vez, obrigado pela atenção e Balneário Camboriú agradece a sua presença. Dá só mais 30 segundos, presidente. Também registrar, assim como os colegas vereadores falaram, da importância da AMA Litoral em Balneário Camboriú, nessa missão de estar fazendo a política pública e trabalhando pelo município nesse sentido. Obrigado mais uma vez, doutora. Foi falado inicialmente sobre a questão da neuroplasticidade. Eu falei do período ouro do neurodesenvolvimento, que é da gestação até os 2 anos de vida. Isso a gente chama hoje de programação metabólica. Tudo que a gente vai fazer nesse período de alimentação, suplementação, via de parto, o que a gente vai fazer com essas crianças com os 2 anos, isso pode modular o seu sistema imunológico, metabólico e neurológico. Então, esse é um período ouro do neurodesenvolvimento, mas o nosso cérebro, ele está desenvolvendo todos os dias, inclusive da gente aqui. Ou seja, até a gente morrer, esse cérebro ele está se multiplicando. Porém, a velocidade vai desacelerando. Então, existe realmente o pico até os 5 anos de vida, que é o período mais veloz. Então, esse período que realmente é importante a intervenção. Não quer dizer que um paciente que tenha depois um diagnóstico tardio não vai ter nenhum ganho, mas vai ser menor, né? A evolução vai ser menos favorável do que quem ter as suas intervenções nos 5 anos de vida. Tá? Em relação, trazendo um pouco das questões da prevenção, um pouquinho da questão dos suplementos e toda essa, né? Isso é um tema muito rico e é o que eu estudo muito. Eu me debruço sobre esse tema. Tem uma viagem em setembro, justamente nesse congresso que eu faço sobre esse tratamento, essa visão ampliada sobre o autismo. Como a gente oferecer? Porque a pergunta é: o que a gente pode fazer para oferecer uma qualidade de vida para essas crianças, porque elas são autistas. E muito bem colocada a fala do vereador, muito sensível, são pessoas diferentes, sensíveis, e talvez a gente veio aqui para mostrar para a gente alguma coisa. A gente tem que repensar a forma que a gente está vivendo, né? E a gente tem que parar e começar a entender que mundo é esse que a gente está vivendo, né? Então, as crianças no celular o tempo inteiro, comendo comida de caixinha. Então, claro que esse ambiente é tóxico, é claro que esse ambiente impacta para as doenças do neurodesenvolvimento. A gente tem que olhar para isso com mais atenção. Então, eu trago aqui alguns estudos que mostram que crianças com autismo, elas têm disfunções maiores que pessoas que não têm autismo. Elas têm muitas comorbidades, elas têm sintomas gastrointestinais, elas têm distúrbios gastrointestinais e isso afeta o comportamento. Se eu tenho dor, se eu tenho cólica, se eu tenho constipação e não consigo falar, como é que eu vou me expressar se eu não consigo falar? Eu vou ficar nervosa, eu vou ficar irritada.
Então, claro que a gente tem que cuidar e olhar para essas questões também. E hoje a literatura está aí, riquíssima. Várias comprovações científicas sobre essa conexão cérebro-intestinal. Então, não adianta, o cérebro ele não está isolado do nosso corpo. Eu preciso olhar para outros sistemas. Eu preciso dar saúde para essa criança, para que esse cérebro ele tenha um terreno favorável para se desenvolver. Então, não adianta eu sobrecarregar essa criança de terapia. A terapia é super importante, mas eu não dar condições mínimas para esse cérebro se multiplicar, porque ele precisa de nutrientes, porque ele precisa ter condições para isso. E tem vários fatores no nosso ambiente que podem impactar e atrasar e atrapalhar esse neurodesenvolvimento. Deficiências nutricionais, existem alergias alimentares que podem causar disfunções gastrointestinais. Crianças são seletivas. Se elas comem o mesmo alimento todos os dias, elas vão necessitar de alimentos. Então, por isso que é importante fazer uma suplementação, muitas vezes, para essas crianças, com suplementos básicos, de coisas que como se fosse um material de construção para construir o cérebro. Como é que eu vou querer que esse cérebro se multiplique se eu não dou o básico para ele se proliferar? Então, existem vitaminas aí muito estudadas nesse processo de neuroplasticidade. E só para concluir ali, eu quero o slide 63. Isso resume um pouco desse olhar e das estratégias de saúde. Então, hoje a gente tem uma deficiência de profissionais de saúde, gente. O neuropediatra está em extinção. Então, assim, eu entendo que a gente tem que ter, mas a gente não tem um neuropediatra. Entende? Eu vim lá da Bahia. Comecei aqui agora. Então, assim, são poucos. Eu preciso formar essas pessoas. Eu dou cursos para outros médicos para saber tratar o autismo. Eu acho que essa é a minha contribuição social maior hoje. Né? Eu dedico o meu tempo para fazer estudar e ensinar outros colegas. Então, a gente precisa realmente de conquistar neuropediatras para a cidade. E aqui é uma cidade nada mal de se morar. Eu amo. Então, vamos atrair esse público para cá. Mas o que a gente pode fazer de medida emergencial? A forma mais emergencial é a educação, medidas educativas, é levar para a escola informação, é fazer palestras, é capacitar a educação a reconhecer esses sinais para encaminhar para os especialistas. Então, a gente tem que trabalhar na educação e medidas de informação para acolher essas mães. Cuidado integral à saúde, medida de estilo de vida, pode levar mais qualidade a essas crianças. Então, é levar a educação, é palestrar, é ensinar as professoras como lidar com elas. E aí, as psicólogas podem estar envolvidas, toda a equipe multiprofissional pode estar envolvida nesse processo de capacitação. Falei demais, né? Mas, por mim, eu ficava 1 hora aqui falando. Achei que já estava o pipi ali. Então, gente, estratégias educacionais levando informação para cuidar dos mínimos. Então, assim, a gente tem que cuidar desde que a criança se nutre, por isso que existe na Lei Piana que a gente precisa de um nutricionista, porque a gente tem que cuidar da saúde das crianças, tem que nutrir adequadamente, a gente tem que corrigir as deficiências nutricionais, ainda mais se essa criança tem seletividade alimentar. A gente tem que fazer com que essa criança tenha um sono adequado, que ela limite a exposição às telas, aos eletrônicos, faça atividades ao ar livre. Então, tem tanta estratégia básica que as pessoas estão deixando de fazer o mínimo, né? Para qualquer saúde, de qualquer pessoa, de qualquer criança, de qualquer indivíduo. Então, a gente tem que fazer essas estratégias básicas, porque essas famílias vão ter mais qualidade de vida. Não é que a criança vai deixar de ser autista, né? A criança ela vai ter mais funcionalidade. Então, é isso que a gente tem que garantir. Centros de saúde que tenham uma equipe multiprofissional que inclua todas aquelas terapias que eu mencionei. Eu sou André Meirinho, vereador em Balneário Camboriú. Gostou desse vídeo? Comente e se inscreva para acompanhar o nosso trabalho.